Candidato, você sabe quem pode ser o sujeito ativo ou passivo nos crimes de abuso de autoridade? Melhor, né? Você sabe quem pode ser acusado nos crimes de abuso de autoridade, se o caso for um advogado, né, prático, né? Porque isso pode ter um juízo de atipicidade mais à frente. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Michel Vinagre e hoje, nesse dia de hoje, nós vamos estar explorando um conceito que vai definir tudo, né? Na lei de abuso de autoridade, que é os sujeitos ativos e passivos. É um ponto de partida obrigatório você saber realmente quem é quem numa relação, num triângulo processual, né? Então, se você erra aqui, você vai errar todo o restante, porque é um erro que, às vezes, infelizmente, muitos advogados cometem, né? Seja, recebe acusação de alguém que tem abuso de autoridade, quando esse alguém nem é agente público propriamente dito, né? Então, quando você tem isso, se você não souber manusear, né? Você vai ter ali uma denúncia que era para ter sido apartada. Mas o que você vai aprender exatamente nesse dia de hoje, né? Quem pode ser acusado, né, do uso de abuso de autoridade, quem não pode ser acusado, por que isso importa, as pegadinhas que os concursos adoram, tá bom? Mas antes, eu queria pedir que você se inscrevesse no nosso canal. Antes eu queria que você aí se inscrevesse, compartilhasse no nosso canal, estamos aí com bastante coisa legal, tá bom? E pedir realmente que você apoie nesse processo educacional. Mantenha seu vade-mecum aberto aí no artigo 2 da Lei 13.869 de 2019, né? Que você vai ver ali no artigo 2, deixa eu dar uma lidinha, que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor, não, da administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, do município e do território. Aquela hora que ninguém gosta, né? Que dá aquele reflexo, mas papai aqui já tá velho. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, qualquer poder da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município e do território, né? Como dizia aquele, acho que é Marcelo Rezende, corta para mim, essa é a chave, né? Qualquer agente público, a gente está falando desde um porteiro que seja seletista numa conurbe, ou um carteiro, mas não é somente se ali é um juiz, um promotor, qualquer um que está exercendo a função pública. Ah, professor, mas se ele for seletista, regime jurídico único ou qualquer outra coisa, é a forma de contratação da administração pública direta e indireta. Agora o vínculo dele é de agente público. Se ele é agente público municipal, federal, se ele é um servidor público, isso daí não vai fazer diferença, né? Não é qualquer um que trabalhe nesse sentido, né? Quem é um agente público, o artigo 2 ele vai estar trazendo uma lista ali bem interessante, espero que você tenha gravado, né? Ele vai falar que é servidores públicos e militares, então certo, o óbvio, né? Juiz, promotor, delegado, professor, universitário, todos são agentes públicos, né? E mais, que aí a gente já entra na questão das pegadinhas, né? O servidor público transitório também ele vai ser, né? Ou seja, você ainda que tem ali pode ser temporário, por contrato, por convênio, se eu não me engano, os Correios estão fazendo esse modelo de contratação, né? A administração pública indireta está exercendo isso, você continua sendo um agente público. É óbvio que o sistema S eu compreendo que não é, né? Mas há divergência nisso, mas que eu tenho observado que não tem dado isso, que seria as OS, né, o CIP, etc e tal. O motorista temporário que possa estar trabalhando ali na Secretaria de Saúde, né, quando ele usa ali o carro para intimidar um investigado, um agente público, ele comete o abuso, ou seja, o cara está ali na Secretaria de Saúde e ali ele vai, de alguma forma, intimidar um investigado. Você vê que pode acontecer isso, né? A pessoa vai lá, amigo de não sei quem, aí pega um carro da administração pública, pega até mesmo um crachá. Eu sei que é uma linha tênue, né? Pro professor, você está trabalhando, mas pode ser tão bizarro. Mas o direito penal é isso, né? Já dizia até o doutor Rodolfo, não vou tentar falar o nome dele, então não conhece, Krilenberg, né? Aqui um juiz federal do Rio, que o direito penal ele é essa questão mesmo, de você tentar as elucubrações. Mas suponhamos que ali, no próprio Departamento de Polícia Civil, você tenha um agente ali temporário da secretaria e de alguma forma tente ali intimidar, ele vai estar ali transitoriamente, tá bom? Membros do Poder Judiciário, óbvio, né? Juízes, promotores, ministros, né?
um ponto crítico é que ninguém fala, né? Magistrado não pode cometer abuso de autoridade através das decisões judiciais divergentes. Gente, é uma playlist, vocês estão observando sobre crime de abuso de autoridade. Nós falamos muito sobre a vedação crime de hermenêutica, vale a pena dar uma olhada, não vou tá fazendo isso. Mas o juiz ele pode estar cometendo a conduta fora do exercício jurisdicional, está acontecendo muito isso. Porque o magistrado, ele tem ali uma dupla função, né? Adjudicante e administrativa, ele manda no cartório. Então ali muitas das vezes tem magistrados processados por assédios, assédio sexual, assédio trabalhista, então de alguma coisa pode, né? Impedir, né, operação policial. Não se liga aqui que tô numa fazendinha aqui, as galinhas aqui, os galos estão indo, é assim mesmo. Tá bom, roça aqui, a gente grava geralmente 6 da manhã e depois vai trabalhar. Então a gente vai, se tiver ouvindo também, né, esse barulho desses bichos aí, vai assim mesmo, é mais gostoso. Então, nós temos que ter essa noção, que às vezes um juiz, né, querendo impedir, né, uma busca e apreensão, querendo impedir um trabalho policial, aí sim ele vai estar cometendo, desde que você volte nas aulas anteriores ali, para você ter uma noção exata. Deixa eu tirar isso daqui, para que você tenha uma noção exata das questões do fim especial de agir. Tá bom mesmo de Ministério Público, e aí a gente vai lá, delegados de polícia, agentes de inteligência, funcionários, né, de empresas paraestatais, aí a gente entra órgãos de INSS, Caixa Econômica, Banco do Brasil, né, quando exercem função administrativa. E agora, só um cuidado, que eu acho que esse é o principal, que a Lei 13.869, ela não vai se aplicar aos funcionários públicos por equiparação, né, que é do artigo 327, parágrafo 1. Por quê? Porque seria uma analogia em malapá. Você não pode usar analogia para prejudicar alguém em matéria penal. Então, se você trabalha em uma empresa pública, né, que faz contrato com o governo, pode ou não ser agente público. Então, depende. Se você exerce a função administrativa típica de Estado, sim. Se você vai ali só prestar um serviço, não. Então, na verdade, o sujeito ativo ele tem que estar ali, como eu disse, né, tá ali, ser agente público, mas ainda que por equiparação, mas está cumprindo uma agência típica de Estado, tá bom? O requisito, né, do nexo funcional, o requisito do nexo funcional crítico aqui, que eu queria que vocês achem importante, que vocês não se esqueçam, que a lei de abuso de autoridade é um crime próprio de ofício. O que significa isso? Ela é por causa do cargo, ou seja, ela evoca o cargo. Então significa se o agente público precisa estar exercendo a função pública ou pretendendo exercer. Então se ela não tem ali essa questão do próprio de ofício, então guarda essa expressão latina, você não tem, né? Você não tem o nexo funcional, você não vai ter o abuso de autoridade, você não vai ter crime, você vai ter ou outro crime ou conduta típica, porque depende do que eu vou fazer. Então, um exemplo prático, né? O Fernando é um policial. Só que o Fernando, ele trabalha de dia na PM. Então, o que ele estiver fazendo ali durante a questão da polícia militar, ele vai estar fazendo. Mas o Fernando, que é o nosso exemplo aqui, ele faz bico, né? Ele faz ali numa loja de sapato. Quando ele está ali, numa segurança privada, no supermercado, qualquer coisa que seja, e ele surpreende o Guilherme furtando uma bolsa, e ele usa uma força excessiva, ele não vai estar cometendo abuso de autoridade. Ele pode estar cometendo lesão corporal, até mesmo um homicídio, se for um excesso, né? Um excesso de exceção. Porque o que é isso? Aí você começa com uma legítima defesa legítima, mas infelizmente toma rumos, né? A gente já viu o policial aqui no Rio de Janeiro condenado porque deu 5, 6 tiros por trás. Eu sei que hoje em dia pode ser questionado, isso está muito aflorado, esse debate, né, da impunidade, mas nós temos que trabalhar nisso, tá bom? Eu vou aqui tentar agora passar para vocês, deixa eu só ver se eu consigo, a tela está compartilhada, então vamos lá rapidinho para a gente encerrar, que depois eu vou pro agente passivo, tá bom? A regra de ouro do artigo 2, vamos lá. Sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público, servidor ou não da administração direta. Então, deixa eu tentar botar aqui. A pegadinha, né, abarca o vínculo transitório, contratados, conveniados, temporários, também responde por abuso. Fim do mito, né, não se restringe ao alto escalão, juiz, delegado, isso é bem interessante. Matriz da classificação, espectro sujeitativo. Então você tem ali que nós falamos, servidores militares, membro do judiciário, membro do Ministério Público, entidade paraestatais, aí eu botei INSS, Caixa, Banco do Brasil, mas apenas quando exerce função administrativa pública, tá? Agente de inteligência, delegado, isso daí é um rol exemplificativo, tá? Armadilha da equiparação, Código Penal, ou seja, nós não podemos ter uma interpretação em malapá. Então o Código de Processo Penal, o Código Penal vai lá no artigo
327.1. Funcionário por capelação, conceito amplo, aplica seus crimes com peculato, corrupção para prestador de serviço, de empresa contratada, o mesário, né, ali das eleições, já a lei de abuso de autoridade, é um conceito estrito, ou seja, exige, né, o exercício da função administrativa catípica de Estado. Aplicar o artigo 327 configuraria uma questão em malapar, né? A fronteira da atuação judicial, aquilo que eu te falei, vedação crime de hermenêutica, já falamos isso exaustivamente, se você está chegando agora, procura na playlist até a vedação crime de hermenêutica 1 e 2, tá? Dá uma olhada na nossa playlist, quando é um crime de opinião. Agora, quando a conduta é extrajurisdicional, aí sim o magistrado, não só o magistrado, a gente trabalha no magistrado, mas aquele que existe a função de judicar, né, decidir, pode ser desde um promotor, de um juiz, presidente da CIPA, quando ele está interpretando a lei, ali o ato administrativo, ele não está cometendo nada, né? O filtro mexe o teste de nexo causal, né? Ou seja, o indivíduo é agente público, sim. Então, passo 2. A conduta ocorreu no exercício da função ou pretexto de exercer crime próprio de ofício, evocou para ele. Diagnóstico positivo, vai configurar abuso de autoridade. É óbvio que você está atenado, tem todo ali o fim especial de agir. Agora não. O sujeito individual é agente público? Não. Fim da análise, investigação, investigar crime comum se aconteceu ou configurar lesão corporal ou até mesmo atípica a conduta, né? Aplicação tática, o paradoxo do policial, que nós falamos, né? Se ele está fardado, exercendo a função, aí a gente vai ter a identidade A, se não, privado, ele está fora da função estatal, ainda que ele evoque isso, eu sou policial, mas ele não vai estar cometendo o crime de abuso de autoridade. Isso é bem interessante para concurso, tá? Então, o diagnóstico veredito, no abuso de autoridade, falta o nexo funcional, tá bom? Guarda essa palavra, nexo funcional. O diagrama de alvo, a dupla subjetividade, a gente vai estar trabalhando isso na próxima aula, tá bom? Então, vamos estar aqui, deixa eu ver, pedindo para você, se puder, né, curtir, se inscrever no canal, dá essa ajuda pra gente aí. Espero que você esteja gostando, tá? Um beijo no coração de todos.